Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje mais uma live para falar sobre as emoções. Falar um pouquinho da tristeza, que a nossa última live ficou mais difícil de entender por causa da conexão, e da alegria. Adriana, seja bem-vinda, Josi. Vocês conseguem me ouvir bem? Vou convidar a Josi. Olá, boa noite. Estão Meu ouvindo áudio, bem? Tá tudo certo? Tá ótimo. teu tá ok. Hoje tá tudo certo. Tomara que continue assim. Semana passada tivemos um probleminha, mas já está resolvido, né, Sandra? Graças a Deus. E mais uma sexta-feira aqui transbordando um pouquinho mais, sendo 1% melhor a cada dia. Isso que é nosso objetivo maior, né? Isso Então, mesmo. quem Então, mais? Vamos esperar o pessoal chegar. os que já chegaram podem ir compartilhando. Aqui embaixo tem um desenho de um avião. Isso, chama o pessoal. Vamos chamar eles para conhecerem, né? Se autoconhecerem. O autoconhecimento é muito importante, porque quanto mais a gente conhece as emoções, mais a gente consegue gerir, mais a gente consegue se regular, consegue entender o que fazer quando cada uma delas toma a frente da nossa mente, né? A gente começa a externar essas emoções, e muitas vezes a gente não sabe como fazer, como conseguir sair dessa emoção, muitas vezes, algumas vezes não tão boas, né? Então, como da raiva, como da tristeza, né? Então a gente precisa saber conhecer, nomear para poder gerir, poder sair dessa, para poder seguir a vida de uma forma mais leve, mais amena. Isso mesmo. Todas as emoções são importantes, especiais, e elas precisam ser vivenciadas. Todo mundo tem o direito de Isso, sentir cada uma delas. tristeza, a alegria, o nojo, a raiva, o medo. Tem que aprender a lidar com elas, né? Sua reação, isso tudo. Isso mesmo. Que é difícil, né? A gente não conseguir, a gente começa a sentir todas essas emoções e às vezes é muito hormônio nesse corpo, porque cada emoção que a gente sente, nosso cérebro manda vários hormônios, vários neurotransmissores, né? Mobiliza quase o cérebro inteiro, dependendo da emoção, e para externar essa emoção, e a gente precisa saber como externar para não machucar o outro, não machucar o ambiente e não machucar a si próprio, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E se você conhece a emoção, se você conhece o seu corpo, se autoconhece, opa, eu estou começando a ficar com raiva, sentir a emoção raiva. Então o que eu tenho que fazer para externá-la de uma forma a não machucar os outros, a ter um comportamento mais adequado, né? Então é por isso que a gente precisa falar sobre emoções, precisa falar sobre o autoconhecimento e que é o nosso foco também, transmitir isso para as crianças. Como que a gente vai fazer isso com as crianças? Que elas mal sabem falar, né? Principalmente na primeira infância, elas mal conseguem falar, mal conseguem gerir o seu próprio corpinho. Às vezes ela quer correr, ela não consegue, ela tropeça, ela cai, né? Às vezes ela quer cantar, mas não sai nada, sai desafinado. Ou quer falar alguma palavra, ela não consegue. Então, fica difícil. Então, mas por isso que precisa de um adulto conhecedor das emoções, com autoconhecimento, com competências socioemocionais bem administradas, né, para poder ensinar a essa criança como fazer em cada uma dessas emoções.
mesmo. Parece que é algo muito complexo quando a gente ouve e não tem ainda essa vivência, né? Como é que eu vou conseguir sentir que agora vai chegar a raiva? Mas é bem assim, na medida que tu vai estudando, que tu vai aprendendo, que tu vai ouvindo, né? Assim, eu ouvi lá na live que a raiva começa, cada pessoa é um ser único, mas o coração já acelera, eu já vou ficando, dependendo da pessoa, mais vermelha, enfim, paciência, opa, provavelmente não é de alegria, provavelmente não é de nojo, né? Tu vai eliminando bem no início. É, E daí tu consegue perceber e nomear, e daí para nomear tu tem que linkar. A última vez que eu senti essa emoção isso. da raiva, eu explodi, né? Eu gostei da consequência? Não. Então agora como é que eu vou reagir um pouco diferente para que seja de um comportamento mais adequado, mais saudável? E é tentativa, erro, e assim vai indo, né? É um processo. Mas só o fato de vocês terem esse interesse, né, em se descobrir, né, em vir nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, estar aqui com a gente, estudar, já é muitos primeiros passos, né? Muito importantes esse sim de vocês. Porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, eu sou assim mesmo. Quando eu fico com raiva, eu esbarro as coisas, eu quebro coisas, eu bato nas pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não adianta. Não, a gente consegue gerir isso. Então, opa, eu estou assim. Da outra vez, eu feri verbalmente uma pessoa, um amigo, né, o cônjuge, e eu não foi legal, ele ficou magoado comigo. Então, como é que eu posso fazer diferente? Eu quero isso para minha vida? Não. Então, como é que eu posso fazer diferente? Então, vem o autoconhecimento, né, conseguir construir algo benéfico, mesmo com emoções não tão boas, né? Como é que é? Alguns autores falam que são negativas, mas não são negativas, são saudáveis ou não saudáveis, né? Então, que é mais apropriado. Então, muitas vezes a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer para poder lidar. E agora a gente também tem que falar, né, como instruir as crianças nesse caminho. Que muitas vezes a gente não foi educado para competências socioemocionais. A gente não foi educado com as emoções, como fazer com cada emoção, né? A gente pode expressar cada uma, deve expressar cada uma, mas como, né? A gente já falou aqui que sobre o estudo que foi feito no presídio dos Estados Unidos, que os presos não tinham um vocabulário emocional amplo, né? Eles tinham muito reduzido. Então, por isso, eles não conheciam as emoções. Então, eles expressavam de uma forma agressiva todas as emoções. Se estavam com medo, eles agrediam. Se estavam com nojo, eles agrediam. Se estavam com raiva, eles agrediam. Então, a única forma que eles tinham, assim, era a agressão. Então, por isso que a gente deve, né, a criança, quando está muito alegre, às vezes até ela bate nas pessoas, porque ela está muito alegre, ela está muito eufórica. Né? Então, a gente precisa ensinar a criança como fazer com as suas emoções. Dá para fazer de uma forma diferente, né? Como que ela vai conseguir? E é esse o nosso papel aqui hoje, é trazer para vocês essa ferramenta, esses recursos de como ensinar a criança a gerir a emoção, né? Sendo ela saudáveis e não tão saudáveis, né? Então, independente delas, é necessário que ela externize, que ela vivencie isso, mas de uma forma mais saudável mesmo. Isso mesmo, e todas essas ferramentas e os recursos que vamos estar compartilhando, tanto eu quanto o Josi utilizamos na nossa vida pessoal e profissional. Então, por mais que à primeira vista pareça um pouco mais complicado, mas funciona. E as crianças, elas são incríveis, assim, né? A gente cresce e às vezes cria alguns tabus e alguns bloqueios, é difícil de entrar na imaginação em todo esse processo que ocorre, mas com as crianças, com os bem pequenos, funciona super bem. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre a emoção da tristeza e da alegria, que uma não dá para viver sem a outra. Né? Naquele filme Divertidamente, ele ilustra muito bem isso, né? Que a alegria não consegue ficar sem a tristeza e a tristeza não consegue ficar sem a alegria. Então, é uma mágica tão boa que o Criador nos fez assim, para a gente sentir
o quanto as duas são importantes. Tem gente que acha que só a pessoa estando alegre é que vale. E não, no momento da tristeza também, ela precisa desse momento, né? Me diz aí agora, quero mexer com o pessoal, vou mexer com o pessoal. Quem já pediu desculpas quando chorou? Me põe aí nos comentários, né? Isso, compartilha aí com a gente. Quem de vocês começou a chorar e pediu desculpa, né? Mesmo em qualquer momento, né? Muitas vezes a gente está lá feliz, muito feliz, e começa a chorar. Ai, desculpa. Ou tá triste, desculpa, tá passando por um problema e chora e olha para amigo e começa a chorar. Ai, desculpa, né? Quem daí já passou por isso? Olá, Jaqueline! A gente tem essa mania de pedir desculpas, né? Porque nós fomos. Boa noite, Andréia. Jaqueline e Andréia, sejam bem-vindas, nossas companheiras de live. Então, a gente tem essa cultura, né, de pedir desculpas quando a gente está triste, quando a gente tá chorando. A gente tem vergonha de expressar a tristeza, né? É isso aí. Tudo ela certo, parece Sandra? Que trava um pouquinho. Todo mundo tá com a conexão certinho. É só aqui no meu celular, só pra gente nos dê feedback, tá tudo certo aí. Eu não tô congelando, a Josi não tá congelando, tá tudo certinho, a gente pode ir continuando. Acho que tá tudo certo. Pessoal. Nos ajudem aí, por favor. Ana Maria, boa noite, então, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Então, continuando ali, né, que a tristeza, ela nos faz, todas as emoções, na verdade, elas nos fazem, como é que se diz? Elas são importantes para a nossa sobrevivência, né? Todas elas. Então, e a tristeza também faz esse papel, e muito bem, né? Que a tristeza, ela é a única emoção que a gente para um pouco. A gente para, reflete, pensa o que foi bom, o que não foi tão bom, como fazer diferente. Então, a tristeza, quando você está com raiva, você não para. Você parece que levou um choque e quer extravasar. Quando você está com medo, você paralisa. Você não consegue parar e pensar, raciocinar, né? Quando você está com nojo, também não consegue. Quando você está feliz, está ocupado demais, né? Você está em movimento. E a tristeza não, a tristeza ela calma, ela reflete, ela vai pensando nas coisas boas que aconteceram, geralmente em momentos de nostalgia, né, Sandra? Ai, quando os filhos eram bebezinhos, ai, como eram gostosos. Ah, no tempo de namoro, no tempo que era da escola, no tempo que era criança, brincava disso, brincava daquilo. Então, assim, a gente fica... É um momento que a gente para um pouquinho para pensar, dá aquela tristezinha, mas é uma tristeza boa, né? Mas o problema é quando a tristeza persiste por muito tempo. E falar em muito tempo, vocês sabiam, que é uma curiosidade, vocês sabiam que a tristeza, a gente consegue sentir a tristeza 230 vezes mais, ela fica tipo mais tempo com a gente do que as outras emoções? Olha, ela fica muito mais tempo. Até esqueci de comentar com você, Sandra. É uma curiosidade legal, né? E é verdade. Sim. Por que a tristeza fica mais tempo? Porque geralmente quando a gente fica triste por algo significativo. Aquilo ali realmente foi significativo, né? A raiva, às vezes tu fica remoendo um pouquinho, mas não chega a ficar tanto tempo, né? É aquela explosão, a raiva. E a tristeza não, a tristeza tu consegue ficar muito mais tempo, né? Então é importante a gente aprender a lidar com ela, senão ela entra e fica e não quer mais sair, né? Por isso a gente precisa tomar cuidado. É isso mesmo. O extremo da tristeza seria isso, né? Tomar cuidado para que não se torne uma depressão, por exemplo, né? E o outro
extremo da régua é a pessoa que não quer vivenciar a tristeza de jeito nenhum, né? Então vem as adversidades, vem os momentos difíceis e ela tá ali, firme e forte, né? Sempre como se fosse uma máscara. Ele, não, tá tudo certo, tá tudo bem, e não quer aceitar e não quer passar pelaquela tristeza. Então, muitas vezes acontecem pessoas que a deixam triste, só que ela não aceita, não quer aquilo e é bem complicado isso, porque, como tu explicou no início, uma das funções da tristeza é fazer a gente refletir. Então, se a gente não fica triste, a gente não aprende com aquela atitude que a gente teve, a gente não desenvolve empatia, diz, poxa, né, fiz aquilo cajoso como ela deve ter sentido, né? Não, quando tu coloca no piloto automático, que tu ignora, né, que tu recalca, que tu esconde a tristeza, tu corre esse risco, né? Então, é sempre ter o equilíbrio, né? Tanto para a tristeza quanto para a alegria, sempre ter esse bom senso, né? Porque tudo que é demais, tudo que é em excesso faz mal. Isso, é mesmo. E quando a gente vê alguém triste, qual é a vontade que dá? Qual é a vontade que dá? Assim, qual é a sua reação? O que mais dá vontade? Não é correr e abraçar a pessoa que está chorando? Acalentar, Acolher. né? A Sandra é expert nisso, acalenta, assim, dá um abraço gostoso. Então, assim, a gente, né, dá vontade, porque a tristeza, ela aproxima as pessoas, né? Você está triste, não consegue ignorar aquela pessoa que está triste, né? Você consegue abraçar, tu quer acalentar, você quer que ela se recupere, né? E quando a gente está triste, quando a gente chora, a gente o cérebro manda neurotransmissores, né? Manda hormônios para o nosso corpo, que eles aliviam a nossa tensão, nos regulam, né? Faz com que o nosso corpo se recupere daquele momento de tensão, daquele momento de tristeza, para a gente se voltar ao nossa regulado, né? A gente consegue se autorregular através do choro, né? Como o Criador foi incrível, né? Que a gente se autorregula, a gente consegue se manter num equilíbrio, né? Somente com essas emoções. Então é maravilhoso, por isso que a gente precisa aprender a regular as emoções, a entender como que elas funcionam, para a gente poder ter uma vida bem plena. Isso mesmo. A aceitar, né, essa emoção, se tiver vontade de chorar, chora. Bem no início desse meu processo de aprender sobre as emoções, uma das coisas que eu mais tive dificuldade de aceitar das 5 emoções, inclusive de ter a falha de esquecer o nome dessa emoção, sabe? Que foi bem o processo mais difícil, foi a dor, a tristeza. E o que mais me pegava era esse fato de chorar, né? Quando eu refletia sobre isso, eu dizia, mas eu não quero chorar. Porque eu não quero ter que explicar pra ninguém o porquê que eu tô chorando. Porque na minha cabeça poderia vir alguém e dizer, você tá chorando por isso? Só por causa disso, sabe? Não validar, ou na minha cabeça realmente ser algo que não seja digno de chorar, mas não existe esse parâmetro, né? O que pra mim pode doer muito, pra ti pode não ter significado. Por quê? Porque na tua história de vida, tu não teve uma experiência com isso que te linkasse a tristeza, né? Ah, tu só chorou porque faleceu um bichinho de estimação, né? Mas então ela não vai conseguir passar por essa emoção que nem eu. Então a tristeza, ela é bem disso, né? De tu aceitar e tudo bem, se der vontade de chorar, tu não precisa explicar nada pra ninguém, tu não deve estar discussão. Tu chora, tu acalma o teu coração, tu manda os hormônios do bem aqui pra acalmar esse coração e segue, né? Tu só consegue tirar, né? Passar para aquilo que tu acolhe, né? Fica só recalcando, só fugindo da tristeza, ela não vai largar teu pé, né? Ela quer ser acolhida, quer dizer, ok, eu tô triste por causa disso. Respira, acalma o coração, vivencia o tempo que tu precisar daquilo e bola pra frente. Vida que segue. E é interessante porque assim, a gente precisa falar sobre as emoções para que quando aconteça qualquer situações dessa, mesmo situações da raiva, situações da tristeza, do medo, de qualquer outra emoção, a gente consiga acolher. Que isso é fundamental. Porque se você não acolhe, aquela pessoa vai recalcar aquela emoção, vai trancar aquela emoção para si. E vai refletir lá na frente aquilo que ela não conseguiu externar, vai ficar lá no coraçãozinho dela, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer, hoje em dia, conhecer muito bem sobre as emoções, para poder acolher, para poder validar aquela emoção, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo
de sentir a emoção, de recalcar, de guardar aquilo e transmitir isso para os filhos, para os netos, e assim vai indo, e não externar de uma forma boa, prazerosa, assim, que consiga fazer né, de uma forma agradável até, né? Porque mesmo com a tristeza, você consegue se recompor com mais facilidade se você é acolhido. Né? É isso mesmo. Isso é tão preocupante que as pessoas, na medida que elas vão aprendendo a recalcar a tristeza, esconder ela, usar essa máscara do sorriso, aquela máscara de teatro que tem o sorriso fixo, ela vai ficando muito boa naquilo, né? Porque o cérebro aprende muito rápido e na medida que tu vai repetindo, ele vai quase que acreditando naquilo, né? Só que teu corpo não tá produzindo aquilo. Então, o que pode acontecer de tu não conseguir perceber, por exemplo, né, da sua criança, das pessoas que convivem com você, que ela tá triste. Por quê? Porque ela tá sempre sorrindo, né? Ela é sempre uma pessoa positiva, ela sempre tem aquela palavra de apoio, né? Só que quando tu conhece bem a pessoa, quando tu tem oportunidade, por exemplo, de conviver, né, ela pode estar externalizando em outros aspectos, como, por exemplo, a alimentação. Ela pode estar sem apetite, né? Ou com compulsão de um determinado alimento que dá prazer, por exemplo, o chocolate. Ela pode estar reclamando várias vezes que não está conseguindo dormir. Sem te explicar. De um lado para o outro, eu não consigo, não vai dormir, não sei o que está acontecendo comigo, né? E assim, todas as outras características. Então, a tristeza, quando a gente é treinado a esconder, né, a repelir ela pode ser expressada dessas outras formas. Isso mesmo. E da mesma forma, a alegria. Temos alguma contribuição, Sandra? E da mesma forma, a alegria, né? A gente precisa também saber que a alegria e a tristeza, a gente precisa da tristeza para reconhecer a alegria, para dar valor aos momentos alegres, a acolher os momentos alegres, porque tem muita gente que pensa, dias de muitos, véspera de poucos, né? Muito riso hoje, amanhã chora. A gente tem essas crenças, né? Então, não, por que amanhã chora? Não, vamos sorrir, vamos ser plenos na nossa alegria, né? A gente não pode limitar a nossa alegria, porque é isso que as pessoas acreditavam, que se fosse feliz demais hoje, amanhã eu estaria chorando, e não é assim. Né? Então vamos ensinar nossas crianças a ser alegres de verdade, né? Nas pequenas coisas, contemplar o belo, olhar um pôr do sol e agradecer a Deus por aquele pôr do sol, né? Olhar um bichinho e agradecer a Deus por aquele bichinho, agradecer, puxa, como é legal, né? As conchinhas que teu filho pega na praia, né, Sandra? Que cada uma foi ela que escolheu ele, né? É isso, né? Sim. Então, então, tu vê, é algo assim maravilhoso, né? Por quê? Porque foi ensinado dessa forma. A criança não simplesmente falou isso, ela foi ensinada, né, a contemplar as pequenas coisas. E muitas vezes hoje em dia a gente acha que, vou comprar um brinquedo da marca mais famosa, vou comprar algo muito caro para minha criança, porque aí ela vai ficar feliz. E não é assim. É se contentar com pouco, com as coisas da natureza, com as coisas que a gente dá, os momentos alegres, momentos de tempo de qualidade. Isso é importantíssimo para a criança, que ela jamais vai esquecer, né? Então a gente precisa olhar para a alegria com uma forma assim mais ampla, não só com o que é palpável, né? Então as coisas incríveis, elas não são visíveis praticamente, né? Elas são algo mais abstrato. Então a gente precisa ensinar as crianças a serem assim, né? E também com relação à tristeza, né? Qual o pai que quer ver o filho triste? Ninguém quer ver o filho triste. Mas a gente precisa que eles passem pelos momentos de frustrações, momentos de tristeza, para que eles possam contemplar a alegria com uma forma mais saudável, né? E também para que eles possam lá no futuro não se frustrarem, no momento de frustração, eles não, né, agirem de uma forma assim não saudável, né? Que muitas vezes adolescentes terminam com o namorado, com a namorada e se cometem suicídios, né? Fazem coisas que não são legais. Por quê? Porque eles não foram ensinados a lidar com as emoções,
né, com as frustrações, né? Até tem um caso, um estudo de caso aí, né, Sandra, por que surgiu o Setembro Amarelo, é isso, né? Sim, aham. Antes a gente não tinha muito o hábito de falar tanto sobre a tristeza, porque, como a gente falou no início, ela não é uma emoção muito bem vista. Embora ela é importante e ela é especial, a gente não deve estar utilizando esse termo de negativa, né? Talvez desagradável de sentir, né? Podemos chamar assim. E de 2015 para cá surgiu esse Setembro Amarelo, que conta a história de como iniciou, né? Infelizmente algo muito triste, mas que deu toda uma origem, como é que eu posso explicar? Uma luz, né? Um foco para a gente dizer calma, preste atenção, isso é muito importante. Que é a história do Mike, de 17 anos, um menino, um adolescente inteligente, muito amoroso, carinhoso, sabe, muito divertido. Já estava iniciando num trabalho como mecânico, né, sua vida profissional, e infelizmente veio a cometer o suicídio. E no dia do velório a família fez uma grande homenagem com várias fitas amarelas escritas assim: se precisar de ajuda, peça, né? E outras eu estou aqui quando você precisar, e tem várias mensagens assim de apoio para todos que estavam ali, porque às vezes é só isso que a pessoa precisa, né? Às vezes ela precisa de É, um olhar, ela precisa ser vista, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser acolhida, e ela precisa ser vista além do sorriso. E como a gente falou, o sorriso, é, na medida que tu vai treinando, ele fica belo e formoso, mas atrás de mim, né, o que tem, né? Qual é o preço desse sorriso, né? O que eu tenho que esconder para que esse sorriso fique bonito aqui, ó, no rosto, né? E dali em diante a gente isso começou a mesmo. ter todos os anos um mês, que é o setembro, né, dedicado para isso, para falar sobre a tristeza muito profunda que vem a desenvolver a depressão, que não é algo que a pessoa escolhe ter, né? Então ela merece ser acolhida. Até tem várias reflexões e meme que fala sobre isso, né? Por exemplo, uma que eu li, né? Duas mulheres conversando, uma olha para outra e diz, né? Por que tu tem depressão? Tua vida é tão boa, né? Ela responde, por que tu tem asma se o mundo tem tanto ar por aí? É uma coisa que ela escolheu, nem a doença e nem É, outra situação. E é isso, a pessoa que está nessa situação, ela precisa ser acolhida, então por isso que a gente tem que, sim, falar sobre todas as emoções. A Ana Maria botou uma contribuição. Não busque ao longe o que está tão perto. Então, as coisas que estão no nosso coração. isso mesmo. É verdade. Então a gente precisa ensinar para nossas crianças, né? Acolher essa dor do outro, essa reconhecer a tristeza, que a tristeza ela é passageira, né? A Bíblia mesmo fala, né, que depois a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então a tristeza tem prazo, tem data, né? Então ela vai, a alegria vai ter lugar. Então a gente precisa ensinar isso às crianças, né? Mesmo com frustrações, mesmo com tristeza, mas a alegria supera. Né? Então como que a gente vai ensinar para as crianças isso? Né? Isso. Então é o dia a Acho dia. que dá para pedir para o pessoal ir compartilhando, vou mexer com eles de novo. Conte aqui pra gente o que vocês costumam fazer quando vocês estão tristes. A gente pode estar utilizando um dos recursos. A gente falou ainda na última live, mas ela não estava muito boa, né? Então vamos repetir, que é o potinho da alegria. No meu potinho da alegria, quando eu estou muito triste, eu tenho mensagens de motivação. Você é uma guerreira, você é mãe, é dona de casa, é professora, é acadêmica, sabe? Coisas que vão me lembrando o quanto eu já lutei para chegar até aqui, o quanto eu ainda estou lutando. Isso, eu vou lendo essas mensagens, vai me produzindo um calorzinho no meu coração e vai me deixando bem. E vocês, o que vocês fazem quando vocês estão tristes? Que pode ajudar. Eu gosto de ficar quietinha, é bem isso. É interessante porque a tristeza tem muita relação com ficar quieta. A emoção, qualquer uma, ela é ação, ela é movimento. E a tristeza é uma delas que é o inverso. Quando a tua vida está com pouco movimento, com pouca ação, tu tende a não ter tanta motivação para fazer as coisas. Então tu vai se acalmando, tu vai ficando quietinho, tu vai preferindo, às vezes, ficar mais no teu quarto, às vezes conversar menos ou não, daí vai muito do perfil de cada um, né? Mas a tristeza, ela é bem assim. Ela é
E quanto mais tu se distanciar daquela situação que provocou a tristeza, mais tu vai conseguir refletir sobre ela, né? Será que quando eu tava lá com a Cris, realmente foi isso que eu tô pensando? Ou às vezes agora que o calor da emoção já se acalmou, eu consigo ver as coisas pelo teu ponto de vista, eu consigo fazer o exercício da empatia. Então é importante a gente se distanciar e ficar um pouquinho quietinho, sempre tendo cuidado de não ir pro outro extremo, né? Mas é bem esse processo mesmo que a Cris relatou. É isso aí. Tem mais uma Elmir, contribuição. Isso, o Elmir. Elmir. Eu coloco meu rock e entro em alta performance, Andréia. Eu vivo a tristeza por um tempinho. Tento não ficar muito tempo triste. Prefiro ficar quieta. E acaba sendo isso. Às vezes eu ficar quieta, acho que vai muito o que você e a Cris que botaram que ficam quieta. Ficam quieta, mas fico pensando o quê? Às vezes eu fico quieta, mas fico lembrando da música que eu gosto de ouvir quando eu tô mais triste. Eu fico quieta observando a situação, por exemplo, o amor que ficou com as crianças, o que eles estão fazendo, né? Tentando ir aos poucos emergindo, né? E aos poucos elaborando essa situação que eu vivenciei, dando um significado para ela. Porque tudo é uma aprendizagem. A partir do momento que tu avisa para ti mesmo, não, eu aprendi. Aprendi essa lição, aprendi por causa disso, aquilo. Daí sim, já consegue ir para a tua próxima etapa, bem esse processo. Isso. E a tristeza, quando a gente está triste, tá? A gente vai parar, vai pensar, e tem um tempo para isso é muito importante. Mas, tá, agora eu já senti a minha tristeza, né? Já acolhi a minha tristeza. Quanto tempo eu quero ficar triste? Porque eu também posso mudar o meu estado da emoção, né? Eu posso conseguir amenizar a minha tristeza, eu posso, né? Quando você coloca um rock, quando você coloca a sua música preferida, aquela que te deixa mais para cima, tu já consegue mudar o seu estado de espírito, já consegue mudar a sua emoção, já não fica tão triste. Claro, sentiu a tristeza, tudo tem um tempo, né? Então você consegue sair daquela emoção que não é tão saudável, passar muito tempo na tristeza, né? Então você consegue sair dessa de uma forma melhor. Porque se você não tem esse entendimento sobre emoções, você consegue ficar triste, aí uma tristeza puxa a outra, aquilo vai puxando, vai ficando, e você vai ficando depressiva. E se você já tem esse entendimento sobre as emoções, não, pera lá, eu estou ficando muito para baixo, vamos lá, vamos botar um rock, vamos botar, né? Porque que mulher é que é assim, né? Quando tá triste ou tá com raiva, o que ela faz? Ela faz faxina, né? Eu sou assim. Isso. E com aquela música ainda. Gaveta, com aquela música. Pega aquela música bem top, assim, bem alegre, pega a vassoura, vai dançar, né? E sozinha, né? Deixa eu quietinha, deixa eu com a minha música, deixa eu sair em tudo. Né? Então é assim. Então a gente precisa sentir a tristeza, acolher, mas também ter um tempo para ficar com ela. Olha, tristeza, você é importante, eu estou aqui, te acolho, mas eu tenho um tempo para ir embora. É igual visita é assim, né? Você vem, acolhe, você trata bem, mas tá na hora de ir embora, eu preciso ficar sozinho, né? Então é assim. Então a tristeza a gente precisa acolher, precisa sentir e ensinar as crianças que adulto também fica triste, adulto também tem um tempinho, né? Filho, eu estou triste hoje mesmo, não estou legal, preciso de um tempinho, mas vou melhorar e vou sentar com você, a gente vai brincar, a gente vai rir, né? Então as crianças precisam entender sobre isso, né? E como trabalhar as emoções com a criança no dia a dia, né? A criança assim está triste, quebrou um brinquedo, aconteceu algo, realmente, filho, isso aí é muito triste. Eu também ficaria triste se estivesse no seu lugar. Mas olha só, a gente pode fazer outras coisas, né? Um exemplo assim que eu já comentei com a Sandra, que a gente está passando na escola, que eu estou desde o começo do ano já ensinando, trabalhando as emoções com as crianças. Isso é muito importante, que eu acho muito importante, né, trabalhar isso, mesmo porque a BNCC traz isso com muita ênfase agora, né? A BNCC pega pesado sobre isso, todas as competências elas estão
muito bem alinhadas a essas competências socioemocionais. Então a gente precisa trabalhar isso. E a gente, no dia a dia, a criança bateu, às vezes até sem querer, num amiguinho, o amiguinho não chora, vamos lá, olha o amiguinho, como é que está a emoção do amiguinho? Olha ali o rostinho dela, está triste, está chorando. O que a gente pode fazer? Vai lá, pergunta para o amigo, o que você pode fazer para melhorar a emoção dela, né? Para ela ficar mais feliz. O que você pode fazer? Vamos conversando sobre isso, né? Nos primeiros meses, eu não digo nem semanas, mas nos primeiros meses, a criança não vai entender muito bem. Até ela internalizar isso, que ela precisa entender o que ela está sentindo, o que o outro está sentindo, demora um pouquinho, né? Quando vai fazer, né, uns recursos muito bons trabalhar em sala de aula, que é o termômetro das emoções, né? Na roda de conversa, você senta, você fala, como é que você está hoje? Que emoção você está sentindo? Eu estou triste, minha mãe foi embora e eu estou aqui, eu queria ficar com ela. Tá, mas olha só, a gente pode mudar essa emoção, o que você acha? Tem um parquinho para brincar, nós temos os amiguinhos, tem massinha, que eles adoram massinha, tem isso, tem aquilo. Você, de repente, pode ficar alegre, o que você acha? É legal. Então, no final do dia, ele já vai estar com a outra emoção, já vai apresentando a alegria para ele. Olha só, você está alegre, que bom. Ou se ele está alegre, puxa, também estou alegre por estar aqui, que bom que você veio. E aquilo ali já começa a ser contagiante e a criança começa a internalizar isso. E isso é maravilhoso. Na educação infantil, é gotinha por gotinha, todo dia é uma gotinha, né? Não é uma coisa assim que tu vai lá, faz uma palestra e todo mundo sai transformado dali. Não. É às vezes até desanimador, porque tu quase não vê o progresso. Então, é um dia após o outro, com recursos todos os dias e repetições, e você consegue trabalhar isso com as crianças, né? Tanto no dia a dia em casa, quanto na escola, você consegue trabalhar as emoções no dia a dia mesmo, nas experiências vividas no dia a dia. É bem isso, o Rodrigo botou uma contribuição ali, a música, né? Dali Raça Negra, né? Que é um grupo de música para poder estar motivando e fazendo as coisas. É e para muito quem ainda bom, não né? para quem ainda não é da área e pode estar se perguntando o que é BNCC, né? É a Base Nacional Comum Curricular, que é como se fosse um documento que que norteia, né? O planejamento dos professores e tudo mais. Então, um dos objetivos meu da Josi é estar tentando alinhar o mais próximo possível, né? Todo esse material que a gente está fornecendo, todo esse conteúdo sempre tá alinhando ele com a BNCC e tá fazendo essa parceria, né? Tanto com os professores de educação infantil, o que não impede também das famílias dos pais e de mãe, estarem acompanhando, porque tudo que a gente consegue aplicar em sala, né? Esses recursos que a gente vai estar mostrando daqui a pouco, porque já está finalizando o nosso horário, dá também para a gente poder adaptar e estar fazendo em casa, né? Com as crianças. Então, por isso que a gente vai estar sempre utilizando mais esses termos, né? de educação infantil e tudo mais, para a gente poder estar auxiliando, né? Esses profissionais e também os pais, todos que nos acompanham. Isso Vamos mesmo. para os recursos, tem mais alguma coisa? Vamos, não, é isso aí. Então, assim, a gente precisa aprender essas emoções, passar para as crianças e trabalhar a empatia, que isso está muito em falta, né? Quando a gente acolhe, a gente está trabalhando a empatia, porque a gente precisa entender a emoção do outro, né? Então, quando eu acolho a minha emoção, eu vou saber que o outro também tem essa emoção, né? Seja ela qual for. Então, eu vou acolher, vou saber que o outro também está passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, e vou saber lidar com o outro. Então, isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala sobre as emoções, um dos recursos muito importante é o filme Divertidamente, que ele traz trabalha as emoções de uma forma muito lúdica, muito divertida, muito legal, que as crianças entendem perfeitamente as emoções, a importância delas. Então, a gente tem vários recursos que dá para se trabalhar em sala de aula, dá para se trabalhar em casa mesmo, com os pequenos, e isso é muito importante.
recursos, então? É isso aí. Começo, então? Vai? Do curso. Boa noite, Isadora, Do... seja bem-vinda. Então, o recurso que eu separei para compartilhar com vocês é primeiro você assistir, né, com a sua turma, com a sua criança, o filme Divertidamente, como a Josi mencionou agora, e tentar utilizar os personagens das 5 emoções em materiais diferenciados. Então, foi essa variação que a gente trouxe hoje. Eu fiz a impressão dos 2 personagens, que de hoje é a tristeza e a alegria, e encapei uma madeira. Coloquei essa impressão na madeira e plastifiquei para que a criança possa manusear e depois a gente fazer a higienização e tudo mais. E sempre tá olhando, né, para essa personagem e falando um pouquinho sobre ela, né? A alegria, como é que a alegria tá. Essa personagem aqui, né? Assim, com os braços abertos, feliz, sorridente, né? Então já fala um pouquinho sobre a expressão e fala um pouquinho mais sobre aquela emoção, sobre como você, professora, como você, mãe, sente alegria, como é que é, né? Citar exemplos e tudo mais, né? E a mesma coisa com a tristeza. Isso. Em sala de aula, você pode estar trabalhando com recursos da capinha de CD, né? E a criança vai descobrir, quanto menor a criança, mais divertido fica, né? Ela descobrir qual é a emoção que está aqui dentro. Né? Ah, é a tristeza. Qual é a outra que está, né? Qual é a outra capinha? O que será que tem dentro? Então vai trabalhando isso e ela vai entendendo. Ah, a tristeza fica assim. Ah, a raiva fica assim. Ah, ela vai aprendendo como que a fisiologia da raiva, da tristeza, do nojo, e vai aprendendo as cores, né? Ah, vamos pegar as bolinhas. Aí você pode inventar vários outros recursos em sala de aula, principalmente. Ah, a bolinha azul, azul significa da tristeza, amarela da alegria. Vamos ver quantas bolinhas temos. Enfim, a gente pode. Recursos é o que não faltam para a gente estar trabalhando essas habilidades socioemocionais e também conseguir internalizar nas crianças como expressar essas emoções é importante e de forma mais saudável. É exatamente isso. Né? Eles iniciam primeiro identificando, sabendo que são as 5 emoções de base, que alternam ali no painel de comando da cabecinha deles e da nossa, e oralizando o nome de cada um, né? Fazendo um link com que o corpo está começando a expressar o que gerou isso naquela criança, e daí sim saber como se comportar, né? De uma forma mais saudável para cada uma dessas emoções. Né? Então é um processo bem complexo, né? Enquanto menor a criança, mais difícil de conseguir tu ver esse feedback tão rápido, mas também é mais fácil dela conseguir aprender, né? Porque nós estamos aprendendo agora, depois de adulto. A criança não, você vai falando e ela já vai linkando e tudo mais, e a criança que tem essa oportunidade desde pequena conseguir oralizar o que está sentindo, com certeza vai ser um adulto muito mais emocionalmente equilibrado, né? Eu tô com raiva, agora eu não posso. Não, agora eu não quero, não vou falar, então, do que o contrário. Ah, tu tá com raiva, eu também tô, e vamos pra cima, e não é esse o caminho mais saudável, né? Isso. Então, olha essa sementinha do bem que a gente está plantando nossos filhos, nossos alunos. Pode ser que a gente não consiga ver até o término do ano toda o que a gente imagina, né? Mas nem que seja poucos, né? É falar, eles conseguem já aprender o nome de cada emoção, apontar. Aí o amigo tá com raiva, ele tá muito, muito bravo. E assim o processo ocorre. Isso. Temos uma contribuição. A Isadora, e também acadêmica de psicologia. Compreender através das expressões, legal, né? De forma dinâmica, sempre que se torna mais prazeroso ainda e mais fácil, né? Crianças que entendem sua emoção são adultos bem resolvidos, exatamente assim. Com A certeza. Isadora já me lembrou sobre as linguagens, realmente, que a criança tem que ser assim, bem lúdico. É como se fosse o idioma dela, né? Como diz hoje, não adianta eu ficar aqui com um slide, um monte de coisas bem elaboradas, os termos bem específicos para a criança. Até para um adulto vai ser complexo entender do que eu trouxe todo esse recurso lúdico, essa brincadeira de abrir e fechar a capinha, né, que está dentro do meu coração, vamos abrir, vamos ver essa emoção, quais são as vivências que eu tenho, e linkando as situações,
Isso é mais prazeroso quando a gente aprende brincando, né? Para qualquer faixa etária. Isso. E só para fechar aqui, a gente, quando se trabalha as emoções e faz essa roda de conversa já no começo da aula, que a criança diz, eu tô triste, eu fico triste que meu pai foi embora. Você começa a mostrar para ele as possibilidades que vai ter durante o dia, né? Nós temos um parque, nós temos a massinha, nós temos os bloquinhos de montar, nós temos histórias, nós temos cantigas, nós temos... A criança já vai tirando o foco do pai, da mãe, e vai colocando nas ideias, puxa, vai ter aquela brincadeira que eu gosto demais, aquele meu amigo vai chegar daqui a pouco. E no outro dia você percebe que essa criança já chega, não chora mais, essa criança já entra com mais facilidade, ela já se sente mais segura, né? Então a gente consegue trabalhar, só por trabalhar essas emoções, a gente já consegue uma evolução tão grande dessa criança, que ela vai se sentir tão acolhida naquele espaço, né? Porque se você não tem essa interação com a criança, ela vai se sentir triste e vai ficar com aquela tristeza nela por muito mais tempo. Claro que uma hora ela vai se adaptar, uma hora ela vai descobrir que o pai dela vem buscar, a mãe vem buscar, mas só que o trabalhar essas emoções abrevia esse tempo. Então ela se sente mais segura, mais tranquila, já desde o começo, né? Então é muito importante a gente conseguir trabalhar isso com as crianças e elas entenderem isso. A gente tem mais contribuição, Josi, pra gente finalizar aqui. Oba, o Rodrigo, vamos finalizar. É legal, né, quando eles participam. O Rodrigo botou, não é fácil controlar os sentimentos. Quantas vezes nos pegamos dominados pela raiva? Como no filme, nos deixamos levar pelo sentimento que põe fogo em tudo. E é bem isso, a gente tende a achar que a gente consegue controlar, né? Na verdade, o que a gente consegue é aprender a regular o nosso comportamento, né? Não tem como tu pegar e dizer, a Josi veio, fez algo que eu não gosto, e dizer, eu vou controlar, eu não vou sentir a raiva, não. Meu coração vai acelerar, eu vou ficar vermelha, né? A minha pupila vai dilatar, eu vou ficar com muita raiva dela, mas o que eu posso controlar é como eu vou reagir. A raiva eu não vou conseguir controlar, a emoção a gente não controla. Ela vem porque ela é fisiológica, a gente não tem o controle da emoção, e sim do comportamento, de como eu vou reagir. Eu desregulada, eu posso agredir verbalmente a Josi, às vezes fisicamente, e quando eu estiver regulada, eu vou conseguir respirar e dizer, Josi, dá um tempo porque agora eu não posso. Agora eu nem quero conversar contigo, para falar a verdade. Entendeu? Né? Eu vou tentar me distanciar do que está me causando raiva, no caso, a Josi, e daí sim a gente ir aprendendo, né? Mas é bem comum a gente ter essas reflexões, né? E se a gente começar a educar as crianças assim, nós teremos um futuro muito melhor, muito mais saudável, muito mais agradável, né? Um mundo muito mais respeitoso, que é esse o nosso foco, né, Sandra? Por isso que a gente está aqui toda sexta-feira, transbordando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do nosso saber, e é isso que a gente quer, que nossas crianças sejam pessoas evoluídas, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que consigam se autocontrolar e que conheçam cada emoção, que é maravilhoso que o Criador fez nós com todas as emoções para sentirmos, né, cada uma delas, mas sabendo como senti-las, né, sem agredir o outro, a mim mesmo, nem ao ambiente. Então é isso que a gente quer. Exatamente. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada, Andréa, pelo retorno. Ela botou ótima live. A gente fica feliz quando a gente vê os coraçãozinhos subindo. Obrigada. Quando vocês falam no chat. Quer dizer que a gente está no caminho certo. É assim que a gente vai continuar a estudar e a transbordar esse saber para vocês. A gente fica feliz quando a gente sabe que é isso que tem que ser, né? Obrigada. É verdade. Gente, muito obrigada. Sexta-feira que vem, às 19h15, estaremos aqui transbordando um pouquinho mais, né? E esperamos vocês, a contribuição de vocês. E se tiverem alguma dúvida, mandem no direct. De tema. Né? Isso, sugestões de tema. Nos compartilhe conosco, né? E que a gente vai trazer mais coisas para vocês, tá? Um grande beijo, fique com Deus e até sexta-feira que vem. Até. Tchau. Tchau.